Nós estamos aqui com Elivaldo Barbosa no estúdio. Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Aline. Bom dia mais uma vez e bom dia para você que segue a nossa companhia. E a gente vai começar falando sobre a viagem de Rafael Fonteles à Ásia. Ele ontem concedeu uma entrevista coletiva, fez um balanço, né, sobre todos esses 10 dias, mais de 10 dias que ele passou por lá. O que você traz para a gente de exclusivo? Olha, chamou a atenção na entrevista coletiva ontem, Aline, no Palácio de Karnak, o governador Rafael Fonteles destacando o que cabe ao governo do estado nessa política de buscar atrair investidores fora do país. Por essa razão é que ele já desenvolveu várias viagens, é a sexta, ainda tem mais uma outra em novembro, agora em novembro, no dia 22, para a Bélgica, em Bruxelas. Ele participa lá de um evento relacionado também a investimentos na área do hidrogênio verde. O governo prevê até 2024 instalar a primeira fábrica, a primeira indústria voltada para essa área da transição energética. Agora, o que vai caber ao governo, ou que já está cabendo ao governo em relação, Aline, a contrapartidas? O governo tem o quê de investimento com base em suas próprias ferramentas, em seus próprios mecanismos para atrair investimentos e impulsionar o programa de governo tão defendido pelo governador Rafael Fonteles. Porto Luís Correia, nós estamos colocando lá 150 milhões de reais. Né? E aí eu não poderia chamar o privado antes de provar para o privado que o porto é viável. Então, no fundo, o Estado está demonstrando que é viável, está demonstrando que é prioritário esse projeto. Agora, claro, para os próximos terminais, eu não tenho dúvida que o investimento privado vai prevalecer. O Estado vai entrar, mas vai entrar com a menor parte. Do mesmo jeito, o intermodal. Ora, eu tenho uma carga e tenho um porto. Essa conexão ela se torna viável naturalmente. Eu tenho já grãos que estão saindo todos os anos via caminhão para um porto de outro estado. Então, essa carga existe, essa carga está indo para o litoral. Então, o terminal de grãos ele já é viável antes mesmo de eu ter a conexão hidroviária ou ferroviária. Mais uma vez, o Estado, numa PPP, pode entrar com parte dos recursos. Então, o Estado ele entra dessas duas formas, Elivaldo. Tanto melhorando o ambiente de negócio, apresentando um planejamento de longo prazo consistente, com estudos consistentes, segurança jurídica, transparência, porque são investimentos que eles demoram 4, 5, 6 anos para serem concluídos e vão operar por 30, 40, 50 anos. Então, isso tudo é fundamental para dar certo. E foram muitos os acordos firmados, né, de acordo Exatamente. com o que ele falou nesse balanço. Acordos, protocolos, as missões têm cumprido um papel importante. O Piauí tem se instalado até em escritórios no exterior para exatamente criar essas pontes, Aline, de intercâmbio com empresas, com governos, para buscar se inserir nesse contexto internacional. O governador teve até recebido assim, algumas mensagens de críticas, o governador está viajando demais, não sei o quê, tem que andar mais no Piauí, sim. Está viajando como estratégia de buscar caminhos para desenvolvimento do Estado. Eu considero extremamente válida essas missões do governador Rafael Fonteles no exterior. Até porque, Aline, isso é uma opinião bem particular, se o governador, com esse plano ousado que ele tem de implantar investimentos no estado do Piauí, se ele for depender da União ou do governo federal, ele vai realizar muito pouco. Muito pouco ou quase nada. Se a gente está com dificuldade, inclusive, até para receber os recursos federais, e isso está provocando um ajuste, né, um aperto no cinto. O governo federal não tem recurso nem para deslanchar um programa de aceleração do crescimento. Ele tem aperto orçamentário e fiscal que não dá folga nenhuma. O debate hoje é déficit zero ou de 5% do PIB, não vislumbra absolutamente nada em termos de um programa bancado pelo governo federal para estimular o desenvolvimento do país, a não ser através de regulamentações e concessões para atrair o capital privado. Então, o governo do Piauí, ele sai na frente nessa estratégia, porque se ficar na dependência de Brasília, como disse, pouca coisa ele realizará no plano de governo que ele propõe para o Estado. Vamos falar agora sobre política local, né? Porque PSDB e Cidadania
deram as mãos novamente. Agora sim, ontem nós comentamos aqui que havia esse interesse do próprio novo presidente do Cidadania, o Mário Rogério, e ontem essa união aconteceu. Um encontro da nova direção do Cidadania com o PSDB. Aline, ali estão Luciano Nunes, Fernando Said, que é um tucano também, raiz, e Francisco Canidé, e se encontrando aí com Mário Rogério. E nesse encontro, Aline, foi reafirmado o compromisso da federação ser de fato estabelecida, ou seja, caminhar junto. E nesse caminhar junto, foi decidido também nesse encontro o projeto de candidatura própria, né? E o candidato próprio é Luciano Nunes. Então, o que a gente antecipou ontem, quando conversávamos aqui no Ponto de Vista, da Notícia da Manhã, se concretizou à tarde nesse encontro. O que vai acontecer? Será que será esse, de fato, o projeto efetivado aí no tempo oportuno, no próximo ano? Aí é até precipitado afirmar isso. Mas a determinação inicial é de partir com essa ideia. O que vai acontecer no futuro é o que a gente sempre diz a conferir. É verdade. Bom, agora na Prefeitura de Teresina, mudanças no primeiro escalão. Mudança no primeiro escalão, e já essas mudanças já estão no Diário Oficial do município. Ontem o prefeito Dr. Pessoa anunciou ou confirmou as mudanças nas secretarias de Finanças e de Governo. Vamos fazer esse remanejamento no sentido administrativo, no sentido de dar mais agilidade, mais qualidade. Não tem queixa de ninguém. Aqui é um somatório de ideias e atitude para a coisa andar mais focado em algumas questões aí que nós precisamos melhorar. Repetindo, ninguém tem, na minha visão, que esteja sendo tomado essa decisão por motivo A ou B ou C, mas é um motivo administrativo para a coisa andar mais ágil, agilidade, e, consequentemente, é um objetivo do prefeito servir a todos, principalmente aos mais vulneráveis da capital do estado do Piauí. Bom, como disse o prefeito, né, essa reestruturação da administração aí da prefeitura, que tira, leva o atual secretário de Finanças, Admilson Lustosa, para ocupar a Secretaria de Governo, e com isso, o posto de secretário, né, do Michel Saldanha, ele volta à Secretaria da Sengov, Secretaria Executiva, e é com ele que a gente vai conversar a partir de agora, aqui no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline, bom dia, Elivaldo, bom dia a secretário. todos que nos assistem nesse momento. Secretaria Executiva, um posto que o senhor já estava antes, porém, isso chega de uma maneira surpreendente para algumas pessoas. Foi surpresa para o senhor também? Bem, Aline, na verdade nós temos que entender que a administração pública ela é muito dinâmica. Existem situações que exigem do gestor público a necessidade de fazer ajustes, de fazer alterações, na perspectiva de sempre buscar o melhor funcionamento da máquina pública para atender às necessidades do povo. Isso o doutor Pessoa, ao longo da sua trajetória, não só como prefeito de Teresina, ele sempre tem focado as suas atenções no povo mais carente, de Teresina principalmente, certo? E quando assumiu a prefeitura também procurou atuar desta maneira. Então, nesse aspecto específico dessas mudanças, já havia um encaminhamento, já no sentido de se fazer uma reestruturação, de se buscar algumas ações que pudessem dinamizar melhor a pasta da Secretaria de Finanças, tendo em vista, é público e notório, nós sempre temos tratado nas oportunidades em que viemos aqui, inclusive, na Cidade Verde, em outros programas, mostrando das dificuldades do município em relação às receitas, às despesas, como nós sofremos esse ano de 2023, no que se refere à perca do FPM, a questões relacionadas ao ICMS. Então, tudo isso gera um cenário onde o município teve que fazer toda uma reestruturação interna, certo? E essa reestruturação acaba passando, sem dúvida nenhuma, por alguns remanejamentos, como bem colocou o nosso prefeito, certo? E nesta linha, a gente, como um soldado, que estamos com o doutor Pessoa desde 2016, estamos prontos para assumir todos os desafios que ele nos colocar,
certo? Entramos na administração pública numa assessoria jurídica, dando todo aquele amparo, aconselhamento legal para ele. Ao longo da gestão, tivemos a oportunidade de alçar ao cargo de secretário executivo e, posteriormente, como secretário de governo, e fizemos o nosso trabalho. Tive a oportunidade, num momento difícil da administração do nosso prefeito, doutor Pessoa, onde se imaginavam que ele estava, ou ficaria isolado dentro de um processo que futuramente irá acontecer, que é no ano de 2024, nós trabalhamos ativamente, de maneira muito discreta, e conseguimos trazer para o arco de alianças do prefeito, o Partido Avante. Nós conseguimos trazer para o arco de alianças o PRTB, certo? Então, para aqueles que imaginavam que eu era apenas um técnico, Elivaldo, eu acho que eu dei mais do que provas de que sou um cidadão que atua muito bem na política. Uma secretaria política também, né, secretária? Já que o senhor lembrou esse aspecto, curiosamente, Aline, a pasta agora, a Secretaria de Governo, tem Avante, o senhor, da Secretaria Executiva, e Democracia Cristã, que é o novo secretário, Admilson Brasil Lustosa. Esse aspecto ajuda, atrapalha? Qual a influência que isso tem na estratégia mais geral da condução do bloco aliado no ano eleitoral? Bem, a estratégia que nós temos, e sempre colocamos isso de maneira muito afirmativa, já assim que assumimos a Secretaria de Governo, era de que o prefeito doutor Pessoa iria ter pelo menos 4 a 5 partidos no seu arco de aliança. E essa situação, ela se concretizou. Certo? Missão cumprida. Minha missão está cumprida nesse aspecto. Começar agora, então. Mas, como secretário executivo, eu não perco esse viés político, claro. Certo? Vou continuar atuando, certo? Seguindo as missões que o nosso prefeito colocou. Mas, agora eu tenho, e foi importante, isso foi repassado para o prefeito, a necessidade que eu tenho agora de me voltar um pouco para o Partido Avante. Eu sou presidente estadual do Avante. Eu estou trabalhando para que o Avante possa crescer no estado do Piauí. Razão pela qual a nossa atuação ela não é apenas em Teresina. Nós temos atuado de maneira discreta, Elivaldo e Aline, para que o Avante ele possa ter espaços, possa estar competitivo nas mais variadas cidades. Por exemplo, nós temos hoje a formação, em fase final de formação, uma chapa de vereadores na cidade de Parnaíba que irá apoiar o pré-candidato Hildo Monção, certo? Nós, inclusive, estamos trabalhando fortemente lá para que nós indiquemos o vice. E essa mesma atuação, ela acontece aqui em Teresina, na formação da chapa, inclusive nessa perspectiva de que o Avante, por ser o segundo maior partido dentro desse arco de alianças, possa indicar o vice do doutor Pessoa. Nomes. Nós temos vários nomes que estão sendo colocados internamente, certo? O partido, ele está se formando. Algumas pessoas, inclusive, que a gente imagina que poderá trazer para o partido, em brevemente nós iremos anunciar, mas que não podemos anunciar agora porque corremos o risco de perder essa oportunidade. O senhor coloca o senhor numa disposição? Mas é evidente, eu sou um filiado, eu tenho um nome limpo, certo? Eu sou um cidadão que está com todos os seus direitos políticos ok. Já participei de um processo eleitoral, inclusive do lado do nosso prefeito, doutor Pessoa, e se eventualmente uma oportunidade como essa surgisse, eu não iria fugir. Mas é uma situação que nós não estamos impondo nada. O que nós queremos, de fato, é que o Avante, por ter, de fato, essa posição de segundo maior partido nesse arco de aliança, que ele tem esse reconhecimento, certo? Que ele possa, de fato, compor a chapa majoritária do nosso prefeito, que seria uma honra, sem dúvida nenhuma, Avante. E para mim, então, que já sigo ele desde 2016, certo? Já tenho um trabalho, já conheço toda a sua trajetória e o sigo exatamente porque acredito nas suas ações, porque acredito no trabalho que ele tem desenvolvido, sempre em prol dos mais carentes, das pessoas mais humildes que foram esquecidas no município de Teresina ao longo dos anos, seria uma honra. Então você está se lançando também, que eu entendi, né? Assim, eu torno a dizer, Elivaldo, eu sou um cidadão político, certo? A política ela pode ser feita das mais diversas formas variadas.
inclusive com o exercício de um cargo. Se eventualmente houver um encaminhamento nesse sentido, eu não irei fugir. O que eu posso lhe dizer é que o Avante, enquanto partido, até porque quando ele veio para o arco de aliança do nosso prefeito, ele veio na condição de ter um secretário. Nós, por conta dessas necessidades que foram colocadas pelo nosso prefeito, nós entendemos perfeitamente, não deixamos de ter uma perca de espaço. Certo? Mas isso já comunicamos com o partido a nível nacional, informamos as razões pelas quais houve essa necessidade desse remanejamento, mas que o partido continua com representatividade, podendo opinar nas ações administrativas. E é claro, evidente, como qualquer outro partido, ele deseja alçar ao poder, ele deseja ter uma perspectiva de poder até para que ele possa crescer e ser viável ao longo prazo. E nesse sentido, como nós estamos dentro da administração municipal desde o seu início com o doutor Pessoa, nada mais justo que, em sendo o segundo maior partido da base, nós possamos, de fato, pleitear, buscar esse encaminhamento para participar dessa chapa majoritária. Essa secretaria executiva vai ser para o senhor uma secretaria de articulação, não só do governo, mas de articulação já pensando no próximo ano, na política? Sem dúvida, nós temos que pensar a longo prazo, 2024 está aí, já existem vários pré-candidatos que se lançaram com muita antecedência, certo? Nosso prefeito, doutor Pessoa, ele esteve trabalhando, está trabalhando, não está focado especificamente nesse processo de 2024, mas vai chegar um momento que há necessidade dessa maior interação para definir de fato o que vai acontecer, as suas perspectivas para a eleição de 2024. E nós iremos trabalhar na Secretaria de Governo, como secretário executivo, da mesma forma, de maneira discreta, sem estardalhaço, certo? Contribuindo para a articulação junto à Câmara Municipal, garantindo que o prefeito possa, de fato, ampliar cada vez mais a sua atuação nas melhores ações para o município de Teresina, com auxílio nas leis que são encaminhadas para aquela casa, certo? Como também em outras ações que nós recebemos. E quando, ainda como secretário executivo, eu recebia muita gente. Na época, o André era o secretário de governo, certo? E, de fato, tinha um perfil mais técnico e eu já resolvia muitas questões de natureza política, certo? O secretário Admilson, que está sendo deslocado para a Secretaria de Governo, vindo da Secretaria de Finanças, sem dúvida nenhuma poderá contribuir, porque tem uma experiência, certo? Ainda que de maneira um pouco mais tímida, mais vinculada às questões relacionadas às liberações de emendas, ele atuava com os vereadores, certo? Mas essa questão política, de fato, a gente não vai abrir mão, vamos estar atuando fortemente para contribuir cada vez mais com o nosso prefeito, certo? Não temos dúvida que toda a atuação que ele tem efetivado até o presente momento tem sido na perspectiva de providenciar para os nossos cidadãos uma melhor cidade, tanto é que são várias as obras que estão acontecendo na cidade de Teresina, várias obras que foram recebidas e que estavam paradas do passado, foram concluídas na gestão dele, estão em andamento na gestão dele, obras novas foram encaminhadas na zona rural, na zona urbana. Então, é um conjunto de obras, um conjunto de ações que nós acreditamos que vão favorecer cada vez mais Teresina e nós queremos estar inseridos, sem dúvida nenhuma, nesse projeto. Tá certo, secretário. Lhe agradeço demais a sua presença aqui no Notícia da Manhã. Uma ótima manhã para o senhor. Eu agradeço a oportunidade. Elivaldo, a gente tem uma saideirinha. Pois é, Aline. Hoje o Senado Federal vota na Comissão de Constituição e Justiça a reforma tributária. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O problema é o seguinte, Aline. O relatório chega para votação hoje na Comissão de Constituição e Justiça com cerca de 700 emendas. E muitas queixas de estados, municípios, setores econômicos como agronegócio, mineração, parte da indústria, serviços, ou seja, o chamado consenso que se busca em torno dessa mudança na estrutura tributária brasileira está longe de acontecer. Então, se o critério for o consenso, esqueça a reforma tributária. Se for o voto, vamos ver hoje o que vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado e, posteriormente, a votação final na Câmara dos Deputados. Tá certo, Elivaldo. Muito obrigada a você também. Uma ótima manhã. Até amanhã. Bom dia.